Nesse momento, nesse exato instante, nós vamos direto para Israel, onde está a repórter Miriam Senger. Miriam Senger, do You Wanna Make Justice, qual é a situação por aí neste momento? Oi, Capês, boa noite para o painel, boa noite para os espectadores. Israel, como você conhece, opera na velocidade da luz e o país está rapidamente tentando voltar para a situação onde estava há 13 dias atrás. O que isso quer dizer? Restrições à defesa civil levantadas, o aeroporto reabrindo, as agências... As empresas de aviação retomando rapidamente a atividade para trazer de volta todos os israelenses que estão esperando, quase 130 mil estão ainda esperando no exterior, levando de volta para os seus países quem estava preso aqui. Já foi anunciada uma viagem do Netanyahu para o encontro com o Trump nos Estados Unidos. Provavelmente o assunto há de ser Catar, reféns, acordos de Abraão, etc. Se fala muito uma coisa interessante aqui, Capês, que é o seguinte: o Catar é o grande financiador do Hamas, uma vez que a gente está finalmente voltando para esse assunto dos reféns, dando destaque aqui no país. O Catar ele tem influência direta no Hamas, então o que se pergunta muito por aqui é se não é o momento de Israel pressionar o Catar, né, depois desse teatro que a gente assistiu ontem de o Irã atacando base no Catar, o Catar participando dessa espécie de teatro. Então se discute aqui se não é o momento de pressionar o Catar pela libertação dos reféns. Tem muitas outras informações. A gente está vendo a comemoração no Irã da vitória iraniana sobre os inimigos, né, sobre o grande Satã, Estados Unidos, e o pequeno Satã, Israel. É preciso sempre lembrar que o discurso que a gente ouve externamente do Irã é completamente diferente do discurso que é feito internamente. Então, eles estão ali numa tremenda comemoração. Aparentemente, a gente fecha esse capítulo do Irã, claro, ainda, como vocês falaram agora, acompanhando, tentando entender qual foi realmente o impacto do ataque americano sobre as usinas. Esse assunto é de primeiríssima importância em Israel, mas aparentemente a gente está fechando o ciclo dessa guerra que já ganhou o nome, né? A Guerra dos 12 Dias, com 28 mortos, os últimos 3 mortos, infelizmente, hoje, 5 minutos antes da entrada do cessar-fogo, com um ataque em Beersheba, 3.300 evacuados, 16 mil desalojados, 111 internados em condições moderadas, 23 em estado crítico, e no total Israel recebeu 250 toneladas de explosivo ao longo desses 12 dias. Miriam Senger, você conhece o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nós já estivemos frente a frente com ele, né? Quase saiu um bate-boca ali na época, não é isso? Agora, o que eu pergunto a você é o seguinte, Miriam. Israel tem uma lógica. Israel pode suportar, ainda que tenha havido uma larga destruição no centro de Tel Aviv, em Haifa, em outras localidades, Israel pode suportar isso se colocar na balança o peso de ter neutralizado a ameaça nuclear do Irã. Ou seja, não vamos estender essa guerra, não vamos irritar os Estados Unidos, o Trump, tá bom por aí e tá ok. Porém, a pergunta que eu te faço é, para o Donald Trump, para os Estados Unidos, o cessar-fogo tem uma lógica. Ou seja, eu intervim, consegui acalmar, acabei com a ameaça a Israel, pacifiquei o Irã, neutralizei o Irã e agora vou voltar para os Estados Unidos. É muito bom para o Donald Trump todo esse discurso, essa narrativa. Mas se o Irã mantiver a sua capacidade nuclear, ainda que diminuída, será que Israel aceitará manter esse cessar-fogo por muito tempo? Essa é a pergunta. A inteligência israelense se informar que ainda existe perigo numa ameaça nuclear, Israel retomaria esse ataque? Essa é a lógica do Bibi. Na verdade é o seguinte, você sabe que esse tema das usinas atômicas iranianas são um assunto de preocupação aqui há mais de 20 anos. Existe um acompanhamento que é feito por Israel
Você deve se lembrar também de várias notícias de assassinatos surpreendentes, atentados contra cientistas nucleares iranianos, que Israel normalmente não assume a autoria, mas é óbvio que é a sua autoria. Então, existe um constante monitoramento do que acontece ali. O esforço para entrar numa guerra com o Irã, como foi feito agora, é resultado de muitos anos de programação, de planejamento. Não é uma coisa que se faz de um momento para outro. Lembrando também que o Irã está a 1.500 quilômetros de distância daqui. Israel atacou algumas instalações atômicas e de produção de mísseis a 2.200 quilômetros daqui. É uma guerra muito difícil de ser lutada. Então, eu vejo muito pouca possibilidade que Israel, em algum momento, fale não, agora eles estão de novo se movimentando, a gente vai entrar de novo em guerra. E, claro, precisava do suporte dos Estados Unidos para fazer essa operação. De resto, também é uma coisa interessante a gente lembrar que Israel, tradicionalmente, infelizmente, se envolveu com muitas guerras, desde a Guerra da Independência em 48, foram várias guerras grandes e importantes e sempre muito, muito curtas. A única guerra que é a exceção é a atual guerra de Gaza, que precisa ser encontrada uma solução para ela. A derrocada do Irã é um passo grande na direção da finalização dessa guerra com Gaza. Então, a minha impressão, se eu puder dar minha opinião, é que esse capítulo está encerrado, agora a gente vai entrar no momento de acompanhamento dos fatos em campo, ver o que aconteceu, ver o que foi danificado, qual é a movimentação que é feita pelo Irã, que é sempre muito surpreendente, mas a retomada da guerra nessa intensidade, eu acho difícil, não se fala sobre isso por aqui. Miriam Senger, muito obrigado, se cuide aí, que os nossos amigos também se protejam, a gente espera que o cessar-fogo seja para valer e que o Irã perca a sua capacidade de construir uma bomba nuclear, porque não interessa a ninguém no mundo, muito menos a Israel. Obrigado, Miriam Senger, uma boa noite para você. Obrigada. Muito bem. Boa noite. Vou aqui com o nosso professor, nós estamos com o historiador aqui, o professor Marco Túlio, para nos ajudar a entender toda essa dinâmica. Professor Marco Túlio, Donald Trump, claro, como todo político, tem seus defeitos, ele é narcisista. Ele quer ser o poderoso que vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Economia, o homem que fez grandes coisas. Pergunta-se, número 1, como ele pode atingir a paz e o entendimento na guerra da Ucrânia, quando, o senhor sabe, acabamos de colocar aqui a situação como está. E como ele pode segurar Israel se o Irã retomar o aquecimento de urânio em um nível perigoso, o que não está descartado, vamos deixar muito claro. Qual a sua avaliação sobre essa grande peça que se desenvolve no mundo e que tem como maior ventríloco Donald Trump? São duas situações bastante diferentes. Israel tem até agora, ele tem um objetivo político bem claro de neutralizar o programa nuclear iraniano. Quando começou a guerra, eles se perguntaram lá no Conselho de Defesa: vamos terminar a guerra como? Neutralizando o programa nuclear iraniano. Neutralizando, isso feito, Israel decidiu que, vamos voltar, porque guerra é um mau negócio também para Israel, tendo em vista que a população economicamente ativa de Israel, grande parte dela vai para a guerra. Com isso, a economia desce. O Trump, a mesma coisa. A guerra é um mau negócio. Agora, a Ucrânia é um pouco mais complicado. A Ucrânia, o objetivo político da Ucrânia é a sobrevivência. Quando você negocia com a sobrevivência de um Estado, aí demoram as coisas a serem resolvidas. Por isso que o Trump viu a possibilidade de que o único jeito de acabar com essa guerra é secando os recursos da Ucrânia e, com isso, fazendo com que a Ucrânia seja, pelo menos, sente na mesa de paz com os russos. Professor, só para enquanto o senhor vai falando, ali ao lado tem a imagem da coletiva do secretário de Defesa, Pete Hegseth, explicando a Operação Midnight Hammer, que é o martelo da meia-noite, que levou à destruição das usinas, ou pelo menos, segundo os Estados Unidos, as usinas nucleares do Irã. Por favor, a palavra com o senhor. E
a guerra sendo desse nível de sobrevivência para a Ucrânia, isso fica muito complicado para os Estados Unidos. Então, a única coisa que ele faz é a seguinte: vamos tirar os recursos. Tirando o recurso, a Ucrânia volta à mesa de negociações. Os Estados Unidos, no governo Trump, um dos primeiros protocolos, uma das primeiras iniciativas que o Trump fez em relação à Ucrânia foi tentar fechar aquele acordo de terras raras. E com esse acordo, o que pode acontecer? Os Estados Unidos se veem obrigados, de certa forma, a auxiliar a Ucrânia até o fim da guerra. Então, esse quadro aqui da Ucrânia é muito mais complicado para os Estados Unidos do que Israel. Então, professor, se o Zelensky celebrar algum tratado de paz nas atuais condições, ele vai ser morto pelos nacionalistas ucranianos, pelo SBU, o Serviço de Inteligência da Ucrânia. Se ele prossegue com a guerra, é uma guerra que não tem fim, ele não vai conseguir retomar mais essa área que a Rússia tomou. Então, é o que o senhor falou, é um beco sem saída. A única maneira de se chegar ao fim dessa guerra é a Ucrânia se render. Sim. Não é verdade? Sim. Tem alguma outra alternativa? Não. Eu não vejo também nenhuma outra alternativa. E com relação ao conflito do Irã? O Irã não vai passar a amar Israel da noite para o dia, vai continuar odiando. O regime, enquanto esse regime teocrático continuar, vai existir a situação permanente de perigo. E o Irã não quer, evidentemente, que a Arábia Saudita se aproxime de Israel. Dois inimigos unidos. Como o senhor vê também a continuidade dessa situação Irã-Israel nesse cessar-fogo, que muito mais é um cessar-fogo para a política interna do Donald Trump do que para a conveniência da região? Eu acredito, olhando o contexto histórico, Israel, quando atacou, fez a Operação Ópera, atacando o programa nuclear iraquiano, quando o programa nuclear iraquiano foi neutralizado por Israel, eles ficaram extremamente preocupados com a possibilidade do Iraque reaver não só o seu programa nuclear, como ter condições de neutralizar qualquer ataque aéreo em relação a Israel. Por isso que Israel atacava qualquer possibilidade do Iraque constituir uma defesa aérea. Ou seja, respondendo, programa nuclear iraniano neutralizado, o problema de Israel é o Irã comprar defesa aérea. Comprando defesa aérea, tenho certeza absoluta que a IAF vai tomar conta dessa defesa.